Então, Herodes o Grande, né, ele construiu várias, só para se ter ideia, né, da veracidade de Pôncio Pilatos, né, que não é só pelas escrituras, né, e também não é só pelo credo, né, que a gente reconhece, então ele não é um mito, mas Pôncio Pilatos, que era um procurador, né, ligado ao governador da Síria, né, ele tinha um anel, né, que ele evidentemente assinava as coisas, né, e uma cópia desse anel, né, foi encontrada, né, está escrito Pilatos, né, Pôncio Pilatos nesse anel, foi achado no Heródio, que foi um dos palácios que o Herodes o Grande construiu, né, juntamente com a Massada, que era uma outra fortaleza, né, então foi encontrado um anel com as insígnias de Pilatos, né, então para vocês verem que essa, digamos assim, essa autenticidade, né, das escrituras, das pessoas, obviamente atestada pela arqueologia. Não é uma simples invenção de um bando de gente lá que não tinha o que fazer, né? Hoje que nós não temos o que fazer, eles tinham bastante o que fazer, então se eles escreveram, de fato, era bastante importante, né? Hoje o pessoal gosta bastante de se divertir, né? Mas na época, eles, de fato, tinham que trabalhar bastante, né? Depois, você tinha todo um sistema de impostos. Roma tinha um sistema de impostos para marcar. Então, na época, né, você tinha, de fato, uma organização financeira bastante expressiva, né? Até, inclusive, né, uma coisa muito curiosa, só para fazer um parênteses aí, né, com relação ao dinheiro, né? Para convencer os judeus de Alexandria, o Antíparis, né, o governador o imperador romano, fez um decreto permitindo que eles cobrassem impostos devido ao culto de todas as comunidades judaicas, né, no mundo inteiro. Então, por exemplo, se tivesse uma comunidade judaica na Gália, entendeu? O rei lá em Jerusalém podia cobrar o imposto do culto, né? Então, isso aqui foi uma ideia excelente de Roma, né? Porque os judeus prontamente se puseram a convencer os judeus em qualquer lugar a decretar sua servilidão ao imperador romano. Então, para vocês verem que eles eram os romanos entenderam bem como fazer o negócio andar, né? Botou a comissão, o negócio anda rápido, né? Então, os judeus acabaram ali convencendo também os judeus de Alexandria, né? Bom, só para vocês terem ideia, né? Você tinha tributos muito claros. Você tinha o tributum soli, né? Que era um tributo pago para o imperador, né? Diretamente, né? Você tinha o tributo captis, né? Você tinha o 20º sobre as heranças. Você tinha aí você tinha para cobrar os publicanos, né? Como Mateus, né, que era um publicano, então eles um pouco nomeavam pessoas da própria localidade para fazer essa cobrança de impostos, né? Depois, a sociedade tinha toda uma estrutura muito bem formada, muito bem relatada, né, onde a gente encontra de fato evidências em vários lugares. Por exemplo, Herodes, para reformar o templo, teve que dar um curso, né? Um curso, não tinha internet na época, né? Não tinha o YouTube, né? Para você fazer aquele curso rápido. Então Herodes pegou e deu um curso para o pessoal, né? Para os levitas, que eram sacerdotes, que podiam servir no templo, para eles fazendo o trabalho de reforma dentro do templo, para evitar que que quem não era sacerdote pudesse entrar no templo ali equivocadamente, né? E profanar o templo. O clero era formado pelo sumo sacerdote, pelo sinédrio, que malmente comparando seria mais ou menos aí o colégio de cardeais, digamos assim, né? Então você tinha lá o sinédrio, você tinha os sacerdotes das várias classes, né? E depois você tinha os levitas que serviam no templo, né? Eles não eram bem sacerdotes, mas eles podiam servir no templo. Então eles faziam várias funções, por exemplo, guardavam o templo, faziam ali, coordenavam a entrada e saída de pessoas, o tráfego, né, das pessoas. Eles também faziam a parte da música, né, tocavam, cantavam, né? Então eram os levitas que faziam. O povo. A estrutura hierárquica do povo era formada inicialmente de anciãos, né? Depois tinha
Os comerciantes e os artesãos do templo sempre eram bastante importantes, né? Porque tudo no templo, as decorações, as cortinas, né? Tudo que era oferecido para Deus tinha esses artesãos que precisavam fazer, né? Depois tinham os agricultores, né? Os artesãos comuns e por fim você tinha operários diaristas, né? E lá na ponta você tinha os escravos. Então você tinha uma estrutura social muito bem formada. Tudo isso está relatado na Bíblia, tem diversas partes que você vislumbra isso. E quando a gente vai na arqueologia, a gente vai encontrar exatamente isso. Depois você tinha culturas, né, que também estão comprovados por vários artefatos, por documentos transversais, por exemplo, documentos egípcios que se reportam lá, documentos romanos, né, do controle disso. Então você tinha na agricultura, principalmente, trigo e cevada, você tinha uma boa produção de figo na Palestina, né, oliva e vinha, né. Entra aqui uma outra curiosidade, né, Herodes era na época de Cleópatra, né, inclusive o Herodes o Grande, que é traído pelos filhos, ele vai querer nomear um dos filhos da Cleópatra para ser lá um dos reis, né, dos etnarcas, como é dito, né, Pôncio Pilatos era um etnarca, que só controlava as coisas, né, organizava as coisas, de Jerusalém, né? E na época, o Marco Antônio, né, tinha lá uma proximidade da Cleópatra, né? E quem mandava os víveres para lá, por incrível que pareça, era Herodes, né? Herodes era um dos grandes responsáveis de mandar para o Egito vários víveres lá para Cleópatra ter aquela vida imoral que ela mantinha, depois acabando no suicídio. Depois eles tinham também a pecuária, isso era bastante importante porque os sacrifícios normalmente vinham de cidades próximas, então que criavam cabras que eram separadas para fazer os sacrifícios no templo, era um comércio muito grande, depois as peles, etc., ficavam, e os sumos sacerdotes e vendilhões tiravam bastante lucro daquilo, né? Nosso Senhor fica bastante irritado com isso, chicoteando os vendilhões, né? Exatamente por profanarem o templo, pensando só no comércio, né? Herodes tinha evidentemente nomeado sumos sacerdotes péssimos, né? Até o ponto que logo depois da morte do Nosso Senhor e da morte de São Tiago, os próprios judeus vão reclamar para César e César vai intervir, mandando botar para fora os sumos sacerdotes e depois, logo a gente sabe o que vai acontecer com a destruição do templo, né, destruição de Jerusalém. Na indústria, você tinha pesca, você tinha construção, você tinha fiação, você tinha tecelagem, tinha couro, cerâmica, betume, um comércio muito pujante, principalmente perto do templo, né? Teria muito a comentar aqui, mas a gente tem que sim um pouco se restringir. Então, quer dizer, existe todo um compêndio histórico que suporta aquilo que a Bíblia diz, suporta aquilo que a Bíblia diz de Nossa Senhora, da encarnação de Nosso Senhor, da ida para eles para o Egito e tudo mais. Ou seja, não é uma reunião de fantasias míticas, né, como o pessoal diz. Nossa Senhora, de fato, esteve na história. Nosso Senhor, de fato, se encarnou na história. Não tem mito absolutamente nenhum, né? Nosso Senhor se encarnou numa virgem, na sempre Virgem Maria, né? Como diz lá um canto ainda do Languedoc, né? Ela foi virgem antes, durante e depois do parto, né? Ou seja, Nossa Senhora, evidentemente, é uma coisa milagrosa, mas de fato ela viveu na realidade, né? E a gente precisa entender, conhecer esses suportes. Já avançando um pouco, já para o final, digamos assim, e aí ao culto propriamente de Nossa Senhora foi cultuada desde cedo, né? Existe uma igreja chamada Dura Europos, que fica na Síria, né? Então, como nós falamos, a Palestina era governada pela Síria, né? O governador da Síria que era a autoridade máxima sobre ali, né? E aí, na Palestina, o que você tinha eram procuradores, né? Ou etnarcas, né? Que eram reis de fachada, mandavam, evidentemente, até podiam julgar, condenar à morte e tudo mais, mas o governo romano mesmo era exercido por esse procurador, né, que estava ligado a um governador, no caso da Síria. A igreja mais antiga que o cristianismo tem, o catolicismo tem, é uma igreja chamada Durus Europo, que fica na Síria, né, é a única igreja mais antiga que ainda está de pé
e é um sítio arqueológico que pode ser, inclusive, visitado, né? Evidentemente, né, ela é do século III, né, na verdade, bem do início do século III, mas ela é uma igreja muito mais antiga, né, ela não foi feita no século III. Na verdade, no século III ela foi abandonada, né? Eu não vou contar agora todos os fatos do abandono da igreja, da localidade, mas ela foi abandonada e a gente tem lá, então, um sítio arqueológico, né, que foi bastante explorado. Uma das coisas muito curiosas que foi encontrada nesse sítio arqueológico, né, além das figuras de Nosso Senhor, então lá você tem as primeiras figuras de Nosso Senhor, né, junto com várias catacumbas que se tem em Roma, inclusive, em outros lugares, né, mas lá, de fato, é bastante antigo, né, do século II, né, se estima do século II, né, até do século I, possivelmente, onde se retrata uma mulher no poço. Sempre se atribuiu a questão da mulher do poço à samaritana, que Nosso Senhor conversa no poço, né? E sempre um pouco os detratores da igreja vão dizer, obviamente, só se falava de Nosso Senhor e se colocava lá algumas figuras, né, ilustrativas da vida de Nosso Senhor e, com isso, um relato do Evangelho que é o da Samaritana. Então, Nossa Senhora, nos primeiros séculos, teria sido completamente ignorada, né? Ora, no Egito se descobriu, na verdade, né, uma mortalha, né, chama-se mortalha de Abek Siftung, né, que foi encontrada no século V, né, aonde aparece a mesma figura da mulher no poço e um homem conversando com essa mulher no poço, né? Obviamente, Nosso Senhor Jesus Cristo. Exceto por um detalhe. No pano existe em grego, né, o que cada figura é. A saudação, a figura é o anjo, São Gabriel, e a mulher do poço é Nossa Senhora. Ora, com esse achado, foi revisto todos os outros achados arqueológicos, evidentemente. Então se voltou à figura. E aí se notou que, de fato, a figura não é da samaritana, porque Cristo não está lá. Quem está lá é o anjo. Como é que se sabe que é o anjo? Né? Primeiro que não tem a glória e as insígnias de Cristo. Né? Sempre que a samaritana ela é ilustrada com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se começou a revisitar, e eu não estou dizendo aqui de arqueólogos católicos, estão publicados em várias revistas, são arqueólogos que não são católicos, alguns até são, mas a grande maioria não é, que vão exatamente dizer isso. Depois se encontrou um sarcófago, né, chama-se sarcófago de Adélfia, né, em Siracusa, nas catacumbas de São João, que tem várias passagens da Sagrada Escritura, né, essas imagens que estão vendo aí na apresentação, né, aonde uma primeira parte tem uma personificação do rio e um anjo anunciando a Nossa Senhora. Então, as primeiras imagens de Nossa Senhora, dos primeiros séculos, nós podemos verificar já por fontes arqueológicas e não por escrituras e nem citações, que são fontes, na verdade, imagens, né, escritos, né, normalmente em pedra, né, onde mostra Nossa Senhora. Só que Nossa Senhora, nesses primeiros séculos, né, nos 3 primeiros séculos, era retratada numa fonte, né? E essa ideia de Nossa Senhora sendo retratada na fonte perdurou pela tradição por muitos séculos. Inclusive, até o Renascimento, muitas imagens de Nossa Senhora, a Anunciação não era como nós imaginamos, né, já nas pinturas medievais, Nossa Senhora sentada, lendo, né, num trono, e o arcanjo Gabriel saudando Nossa Senhora, né? Que depois começa a ser melhor retratada dessa maneira, né? Mas antigamente, nos primeiros séculos, sempre foi retratada Nossa Senhora na fonte. É como se o anjo a tivesse encontrado quando ela foi retirar a água, né? É bem curioso isso. Então, em várias catacumbas, nesse sarcófago de Adélfia, né, na mortalha de Abeg, né, Nossa Senhora está sendo retratada dessa maneira, né? E a imagem mais antiga conhecida de Nossa Senhora, do século II,
né, por enquanto, porque em vistas dessa nova descoberta vai ser reanalisado muitas possíveis Nossa Senhoras, né, já retratadas, que é do século II, mas que já deve ser de muito antes, porque a igreja não foi construída no século III, né, foi construída anteriormente, que é a igreja de Dura-Europos, né, na Síria, que tem essa figura de Nossa Senhora também no poço e o anjo fazendo a anunciação, né? Então, o culto de Nossa Senhora, essa hiperdulia, não é uma coisa que a gente pode falar assim, ah não, foi depois de Constantino, essa coisa toda. Não, não senhor. Os protestantes estão completamente equivocados. E os detratores da igreja, principalmente os modernistas, também estão bastante equivocados. E a arqueologia vai suportar exatamente isso, mostrando que Nossa Senhora já era cultuada e já nos afrescos já era isso. Nas catacumbas de Santa Ágnes também nós vamos ter essa mesma, numa cripta chamada cripta de Nossa Senhora com o Menino Jesus, nós vamos ter também isso. Ela é do século II, tá? Também muito próxima, talvez um pouco mais antiga, um pouco mais recente, mas muito pouco mesmo, recente que Europo Duros, né, da Síria, mas nas catacumbas, já que não é uma igreja, é uma catacumba, né, você tinha lá uma cripta já dedicada a Nossa Senhora, tá? Que é também do século II aí, né? Então, quer dizer, Nossa Senhora foi venerada há bastante tempo, né? Nós temos na Santa Maria Maggiore um mosaico mostrando como Nossa Senhora agora recentemente é retratada, que já é no seu trono, né? Mas nas catacumbas de Santa Priscila nós temos uma imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo, né? Assim como está escrito na Sagrada Escritura, né? Nós temos um fragmento de Naxos que vai mostrar Nosso Senhor na manjedoura, um dos fragmentos mais antigos, Nosso Senhor na manjedoura, sem Nossa Senhora, só com o burro e o boi, né? Entretanto, vai mostrar essa anunciação de Nossa Senhora no poço, né? E por fim, nas catacumbas da Vila Latina, já no século IV, a gente vai ver também Nossa Senhora no poço e a anunciação no poço para Nossa Senhora, né? Então, com isso, nós montamos, digamos assim, um ponto de vista arqueológico, né? Que Nossa Senhora sempre foi devotado a Nossa Senhora, essa hiperdulia, e ela já constava desde das criptas, que eram as igrejas da antiguidade, até as igrejas mais antigas, que são templos feitos mesmo, não na catacumba, mas templos externos, né? E quem dirá aqueles que nós não conhecemos, né? Que ainda estão aguardando, provavelmente, os arqueólogos chegarem para que nós descubramos, né? Por fim, eu queria comentar aqui, só para encerrar, nós já até adiantamos um pouquinho aqui o tempo, né? Mostrar para vocês o que Santo Inácio vai dizer, né? Santo Inácio, já no século II, vai dizer, é verdade que nosso Deus, Jesus, o ungido, foi concebido de Maria, segundo a economia divina. Nasceu desse tipo de Davi, mas também do Espírito Santo. Então, ele já vai citar Maria aí como, digamos assim, objeto da economia divina. Santo Irineu, né, também do século II, vai dizer, a Virgem, sendo obediente à sua palavra, recebeu do anjo a boa nova que daria luz. Santo Efrem, no século III, a obra-prima da sabedoria de Deus tornou-se a mãe de Deus. Santo Alexandre, século III, Jesus Cristo teve um corpo gerado, não em aparência, mas verdadeiramente derivado da mãe de Deus. Santo Atanásio, né, o verbo gerado pelo Pai nas alturas de modo inefável, inexplicável, incompreensivelmente e eternamente, que nasceu no tempo aqui embaixo da Virgem Maria, mãe de Deus, né? Tem um livro chamado Encarnação, Santo Atanásio vai usar 8 vezes a palavra Theotokos, que é a Virgem Maria, mãe de Deus. São Cirilo vai falar a Nossa Senhora, mãe de Deus, né, já no século III. São Gregório Nazanciano, se alguém não concordar que a Santa Virgem Maria é a mãe de Deus, ele está em oposição à própria divindade. São Gregório de Nissa, no século III, a Virgindade de Maria, referindo-se a Nossa Senhora como a mãe de Deus. Santo Ambrósio, século III, bispo de Milão, né, vai dizer, vai usar primeiramente a expressão em latim, Mater Dei, né? Santo Agostinho
famoso em Hipona, já no século IV, né? Belíssima Mãe de Deus, verdade que se inclinou do céu e a terra, e assim por diante. E um fragmento, para a gente fechar com, digamos assim, a chave de ouro, né? Existe um fragmento em grego ainda, né? Da oração mais antiga que nós temos a Nossa Senhora, né? Que é do final do século II, já no século III, que é o Subtum Presidio, né? Sobre tua proteção, ó Mãe Santíssima, né? Sobre tu presidio confugimus, Santa Dei Genitrix, né? Isso já no século III, que é uma oração que se mantém até hoje. Nós cantamos ela muitas vezes na missa, nós cantamos essa oração e nós rezamos essa oração. Existe um fragmento que vocês estão vendo aí no vídeo, né, que é o fragmento encontrado em grego, já é uma cópia, na verdade, porque a oração deve ser muito mais antiga, transmitida tradicionalmente, mostrando que Nossa Senhora já tinha uma veneração muito grande, né? Então, para finalizar essa aula, né, e demonstrando para vocês que esse culto de superveneração à Nossa Senhora, ele é extremamente importante e Nossa Senhora exerce esse papel importantíssimo na igreja, esse papel central na igreja, né? Desde o ponto de vista histórico, como nós passamos, né? Fazendo essa apologia à Nossa Senhora inicial, né? Porque isso tudo foi querido por Deus, né? Essa dignidade, essa extrema dignidade de Nossa Senhora, acima de todas as criaturas, antes de tudo foi querida por Deus. E se nós queremos ser bons cristãos, bons católicos, nós precisamos devotar, né? Não obstante ao que os protestantes, os hereges protestantes falam, ao que muitos da renovação carismática falam contra Nossa Senhora. Nossa Senhora, sim, deve ser adorada com uma veneração, com uma hiperdulia, né? Com uma veneração muito grande. E quem não faz, muito possivelmente, assim como São João Crisóstomo falou, está em oposição à divindade, né? Aquele que não dá a Nossa Senhora a glória, a dignidade, o culto que ela merece, né? Tenha certeza, isso também está em oposição a Deus Nosso Senhor, que desejou esse culto, que desejou explicitar tão grandemente, tão santamente essa dignidade de Nossa Senhora, né? A Mãe de Deus, né? A medianeira de todas as graças, a Imaculada Conceição, né? Aquela que foi assunta ao céu, tá certo? Então, no decorrer desse AD, nós vamos ver cada um desses itens em grande profundidade, principalmente a devoção que nós devemos manter à Nossa Senhora, Maria Santíssima, a sempre Virgem Maria. Salve Maria, agradeço a todos, vamos rezar para terminar essa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.